Boa noite, irmãos. Mais uma quarta-feira, mais uma semana que o Senhor nos concede o privilégio de estarmos juntos para adorarmos ao nome do nosso Deus. E você que está aí na sua casa, você possa separar este momento para juntos prestarmos um culto sincero, um culto agradável ao nosso Deus. E espero que vocês estejam todos bem. Estamos com saudades, né? Mas a gente liga para um, manda mensagem para outro, encontra de vez em quando, né? Longe, distante, mas que o Espírito Santo de Deus possa estar nesse momento na casa de cada um, que o Espírito Santo possa constranger os nossos corações e aquecer os nossos corações também. Vamos orar? Agradecendo a Deus por mais este dia, por esse momento também de adoração. Senhor, nós te agradecemos, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor Deus, por causa das Tuas misericórdias, Pai. E nós te agradecemos pelo dia de hoje, nós te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, Deus, e que neste momento, cada um em suas casas, cada um, Senhor Deus, com as suas famílias, cada um no seu respectivo lar, Pai, que possamos estar conectados a Ti, que nós possamos estar ligados em Ti, Pai, que a nossa mente, o nosso coração possa estar, Senhor, disposto a Te adorar, a cantar canções, músicas em louvor ao Teu nome, Deus, que a Tua mensagem, que a Tua palavra possa tocar os nossos corações e, Deus, nós estamos aqui, Pai, alegres, porque o Senhor tem sido fiel para conosco, independente das circunstâncias, Pai, mas o Senhor tem sido bom para conosco. Então, que essa noite possa ser noite de celebração, noite de adoração, noite de exaltação ao Teu santo nome, Jesus. E que cada um possa se sentir alegre pelo privilégio de sermos livres em Te adorar, livres para Te exaltar, livres, Senhor Deus, para mesmo em nossas casas podermos cantar louvores ao Teu nome, Deus. Muito obrigada por este momento. Te agradeço por cada vida, Senhor Deus, que está nesse momento cultuando junto aqui com a gente. Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar, Senhor Deus, ali naquele lugar, que o Teu Espírito Santo possa atuar, Deus, sobre aquelas vidas, sobre esses lares. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar e declarar que o nosso Rei, o Jesus Cristo, aquele que desceu dos céus, esteve aqui na terra, fez maravilhas, fez milagres e morreu por amor a cada um de nós. Ele seja exaltado para sempre. Aleluia. Vamos juntos adorar ao Senhor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande
morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Você pode declarar: aleluia, aleluia ao Cordeiro que venceu, ao Cordeiro que ressuscitou por amor a nós, por amor à humanidade. Você pode dizer: cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você pode dizer: porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos
essa certeza de que nós podemos crer no dia de amanhã, não por nossas capacidades, mas por crer que o nosso Jesus Cristo, Ele vive. O nosso Jesus Cristo não está morto, mas Ele opera em cada um de nós, mas Ele está atuando sobre as nossas vidas. Eu convido você a ler Salmos 139. Abre a sua Bíblia aí, em Salmos 139. A gente vai ler versículo 1, 2 e versículos 7 e 8. Salmos 139, 1, 2 e 7 e 8. E diz assim: O Senhor me examina e conhece todas as coisas a meu respeito. Sabe quando me sento ou quando me levanto. Conhece de longe cada um dos meus pensamentos. É impossível fugir do seu espírito. Em lugar algum conseguirei me esconder da sua presença. Se eu subir bem alto em direção aos céus, lá o Senhor está. Se eu quiser descansar no reino dos mortos, lá também o encontrarei. O Senhor conhece aquilo que está dentro do seu coração. O Senhor conhece aquilo que tem talvez te tirado sono, talvez te trazido ansiedade. Mas uma coisa nós temos a certeza, de que o Senhor está conosco. Não importa aonde for, o salmista diz que se eu subir lá em cima, nos altos céus, o Senhor estará. Mas também se eu descer no mais profundo, o Senhor também estará. Então, não importa a situação que você esteja vivendo, mas não se esqueça que Deus está contigo. Ele sonda os nossos corações. Ele conhece os nossos corações. Então, que nós possamos crer que nós não podemos fazer nada, mas nós podemos descansar nas mãos poderosas do nosso Deus. Nós podemos confiar naquele que criou todas as coisas, naquele que te criou. Como o salmista diz, Ele sabe, Ele te conhece. E na continuação do salmo, ele diz que Ele, antes mesmo de você ser fecundado, ou mesmo antes de você ser criado nas ordens naturais, o Senhor já sabia quem você era, o Senhor já sabia, já conhecia quem você seria e como você seria. Então, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Que você possa nessa noite pedir: Senhor, sonda então o meu coração. O Senhor sabe que às vezes está difícil, que está complicado, mas sonda-me, Senhor Deus, e usa-me conforme a tua vontade. Se coloque diante das mãos do Senhor, se coloque diante da poderosa mão do Senhor e peça para que o Senhor possa sondar o seu coração e que o Senhor possa te usar, mas conforme a vontade dEle. Como a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade sobre as nossas vidas. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que mim se ache só ti. Então usa-me, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como um abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Senhor, nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa nos usar conforme a tua vontade, Deus. Nós não sabemos como acontecerá no dia de amanhã, nós não sabemos sobre a situação, Senhor Deus, em que estamos vivendo, mas sabemos, Senhor Deus, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Criador, Tu és o sustentador, Deus. Nós te pedimos que o Senhor possa sondar os nossos corações e que o Senhor, conforme a Tua vontade, possa nos usar, Pai. Usar, Senhor Deus, nas nossas casas, para sermos bênção aos nossos vizinhos. Usarmos, Senhor Deus, nos usarmos para ser bênção, Pai, para os nossos irmãos, uns para com os outros, Deus. E nós queremos nos colocar à Tua disposição, Pai, para que a Tua vontade possa ser feita sobre as nossas vidas, Deus. Nós te agradecemos por este momento e pelo Teu grande amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, uma boa noite para o irmão, para a irmã. Nós louvamos a Deus pelo cuidado, pelo sustento de Deus sobre nossas vidas. Nós louvamos a Deus pela oportunidade do nosso retorno aqui ao templo essa noite para transmitirmos este culto. Louvo a Deus pela vida do irmão e da irmã, que nessa noite aí na sua casa estão conectados conosco, prestando este culto ao nosso Deus. Então louvo a Deus pela sua vida, por você disponibilizar parte do seu tempo para estar aqui conosco, cultuando ao nosso Deus. Louvado e exaltado seja o Senhor nosso Deus, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos fortalece, o Deus que renova as nossas forças. Deus, queridos, continue abençoando a sua vida, lhe dando ânimo em tempo no qual nós estamos vivendo. Eu vou compartilhar com você essa noite
o texto de Isaías 45, versículo 22. Convido que você, meu irmão, minha irmã, abra a sua Bíblia nesse texto de Isaías, capítulo 45, versículo 22. Você pode pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia. Isaías 45, versículo 22. Esse texto de Isaías 45, 22 traz uma mensagem muito importante para nós. Às vezes nós perdemos muito o nosso foco. Temos facilidade como seres humanos de perder o foco principal da nossa vida, que é o Senhor, o nosso Deus, o Senhor que nos sustenta. Às vezes nós focalizamos em tantas coisas, damos atenção, importância, ênfase a tantas coisas nesta vida e deixamos de colocar em prática o que nós vamos ler aqui em Isaías, capítulo 45, versículo 22, diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Glória a Deus. O Senhor diz, porque eu sou Deus e não há outro. Não há outro Deus, porque nosso Deus é Deus único e nós devemos olhar para o Senhor. O profeta Isaías, ele trata de uma questão muito importante no seu livro. O profeta Isaías, ele chama a atenção do povo para algo que é perigoso, que vai causar um desastre à nação. E o profeta Isaías, no seu livro, que leva o seu nome, ele fala desse desastre, que é tão perigoso que pode ocorrer em uma nação. E no decorrer do livro, o profeta Isaías, ele vai falar o que causa o desastre a uma nação é o pecado, é a desobediência a Deus, é a falta de fé em Deus. Depois de Isaías tratar dessas questões, e algo que da causa desse desastre, que pode provocar, conduzir a uma nação, Isaías ele fala de esperança para um povo que estava fora de seu país e estava sendo humilhado e explorado. Isaías mostra que Deus tem um plano para o seu povo. Chegando aqui o texto que nós lemos, quando Deus fala, olhai para mim e sedes salvo. Meus amados irmãos, para não perder o foco principal da nossa vida, para não permitir que nós sejamos dominados por muitas distrações nesta vida, precisamos de colocar em prática o que o profeta diz aqui e olharmos para Deus. Precisamos de olhar para aquele que nós temos em compreensão que verdadeiramente é Deus e verdadeiramente pode suprir todas as nossas necessidades. E esse olhar para Deus deve ser um olhar com confiança. Não é simplesmente um olhar sem confiança, um olhar duvidoso. Não. É preciso que seja um olhar com confiança. Um olhar na certeza que nós estamos olhando para alguém que é todo poderoso. O Deus El Shaddai. Esse olhar deve ser um olhar esperançoso, que em meio aos conflitos, em meio aos perigos da vida, temos certeza que nós estamos olhando para um Deus que nos socorre, um Deus que supre as nossas necessidades. Então nós devemos olhar para Deus. Devemos olhar para Deus porque Ele é Deus.
Então, o primeiro ponto que eu digo aqui para você é que nós devemos olhar para Deus, porque Deus, é o grande Deus. Olhar para Deus através do reconhecimento da soberania de Deus. Às vezes nós olhamos para coisas fúteis, coisas perecíveis. Às vezes nós damos toda a atenção a algo que é destruidor a vida humana. Então não devemos olhar para Deus porque Ele é Deus, ponto. O entendimento de um Deus poderoso, de um Deus criador, de um Deus supremo, de um Deus presente às nossas vidas, deve nos acompanhar em todos os passos da nossa caminhada. Então não devemos olhar para Deus porque Ele é Deus e não há outro Deus. Não existe outro Deus, não existe outro ser, não existe outro modo pelo qual podemos buscar refúgio e consolo para as nossas vidas, a não ser no Deus Criador dos céus e da terra. Não há outro Deus que nos salva. E aqui o profeta, ele fala em um contexto de uma nação que havia desobedecido a Deus. Havia ignorado os ensinamentos de Deus. E o povo estava padecendo. O povo estava sofrendo. Por causa de pecado, por causa de desobediência, por causa de falta de fé em Deus. Mas Deus chama esse povo para uma vida de esperança, dizendo: olhai para mim e sede salvo. Então, meus irmãos, nós devemos olhar para Deus porque Ele é Deus, mas também devemos olhar para Deus porque Ele nos conhece. Deus é o Deus que verdadeiramente nos conhece. Conhece no mais íntimo do ser, dentro de cada ser humano. Deus conhece aquilo que está lá dentro do nosso pensamento, coisa que ninguém sabe, ser humano não sabe, às vezes nem um cônjuge sabe, mas Deus sabe, Deus nos conhece. Então nós devemos olhar para Deus porque Ele nos conhece. Aquilo que te aflige, aquilo que te afeta, o pecado que te escraviza, a dor que você sente dentro de você, Deus conhece. Então nós devemos olhar para Deus, porque Ele nos conhece. E nós devemos olhar para Deus também, querido, por causa do nosso pecado, por causa do pecado humano, para não sermos escravos do pecado. E Deus chama a nossa para olhar para Ele, para que uma vez olhando para Deus, nos aproximemos cada vez mais dEle, para lutar quanto à inclinação ao pecado. O povo, enquanto deixou de olhar para Deus e seguiu a desobediência, se perdeu. Todos nós, o ser humano, ele se perde quando deixa de olhar para Deus e é escravizado pelo pecado. O pecado toma conta, o mal toma conta, quando nós deixamos de olhar para Deus. Agora, quando nós olhamos para Deus, nós somos totalmente transformados. O Senhor nos transforma por completo, quando nós olhamos para Deus, porque o Senhor é somente Ele que pode nos conduzir à transformação, à purificação das nossas almas. Isso produz alegria, isso produz satisfação aos nossos corações. Então, como que nós devemos olhar para Deus? Um Deus distante? Não, um Deus presente. Devemos olhar para Deus
com nossos corações movidos de fé e de certeza que nós temos um Deus que é presente às nossas vidas, que nos socorre, que nos ampara, um Deus que nos fortalece na luta contra o pecado que nos sufoca, o pecado que nos distancia de Deus. E nós vivemos em um tempo, uma geração, que a cada vez mais tem distanciado-se de Deus por causa do pecado. E uma geração que distancia-se de Deus por causa do pecado, e classifica esse pecado como vontade de Deus. Uma grande heresia, algo que é uma afronta a Deus. Então, meus irmãos, a nossa caminhada, nosso dia a dia deve ser uma caminhada sempre olhando para Deus. Olhando para Deus através dos seus ensinamentos, através das Escrituras Sagradas, da Bíblia, dos ensinos do Senhor Deus para as nossas vidas. Então, por isso que aqui está o motivo de nós olharmos para Deus, porque Ele é Deus, porque Ele nos conhece, por causa do nosso pecado, e devemos olhar para Deus, pois Ele é o nosso Salvador, é Ele que nos salva, é o Senhor que nos salva. Então aqui nós temos um motivo muito grande no qual nós devemos olhar para Deus, porque Ele nos salva. E é muito interessante aqui quando o Senhor fala, olhai para mim, Ele está dizendo, olha só, preste atenção em mim. Aqui esse termo aqui no texto original, na língua hebraica, é como você está seguindo a sua vida, e você acha que está indo tudo muito bem, mas o Senhor diz, olha só, volta atrás. Você acha que está caminhando corretamente, você acha que está indo bem, mas não está não, volta atrás. Volta atrás e preste atenção. Esse termo aqui traz o entendimento também de você se livrar, dirigir-se. Ou seja, você se livrar de algumas coisas da sua vida e prestar atenção, voltar atrás e prestar atenção. Esse termo, a palavra aqui também traz o sentido de chamar a sua atenção chamar sua atenção para Deus, de você voltar atrás e buscar Deus, de você prestar atenção em Deus, dirigir-se a Deus. Então, isso quer dizer esse texto, olhai para mim, Deus dizendo só, preste atenção em mim. Volta atrás em relação a essa vida que você está vivendo, volta atrás. Livre-se desta vida, volte atrás. Preste atenção para você ser salvo. E às vezes, meus irmãos, na nossa caminhada, às vezes é necessário de nós voltarmos atrás e prestarmos atenção na vida que nós estamos vivendo, nos nossos atos, nas nossas ações, de prestar atenção na vida que nós estamos vivendo e olharmos para Deus. Olharmos para Deus através, volto a dizer, dos seus ensinamentos, dos ensinos sagrados. E algo muito importante que nós devemos refletir é que em que nós estamos olhando. Quando eu leio esse texto, me faz pensar nas palavras de Pedro e João. Em Atos 3 traz esse registro, quando aquele homem coxo ali à porta do templo, e eles usam essa expressão, olha para nós. Aqui está no plural, era Pedro e João, olha para nós. Ele diz, não tenho prata, não tenho ouro, mas que eu tenho, eu te dou, fala em nome de Jesus. Ele faz menção do nome do Senhor. E ele oferece a restauração àquele coxo.
Então, por isso que o Senhor nos chama a olhar para Ele, a prestar atenção nele, para sermos socorridos, para sermos sustentados, para sermos amparados nesta vida. Então é importante, meus irmãos, que esse olhar seja um olhar de confiança. Eu fico imaginando que, mediante as palavras de Pedro e João, aquele homem à porta do templo pedindo ali algumas esmolas, quando eles falam, olhe para nós, se aquele homem parasse naquele momento e aquele olhar fosse um olhar de desprezo, um olhar de zombaria, se ele conseguiria verdadeiramente contemplar ou conquistar o que ele presenciou na sua vida, a cura, a restauração. Então esse olhar para Deus não pode ser um olhar de dúvida, não pode ser um olhar de desobediência, não pode ser um olhar de falta de fé, mas tem que ser um olhar com os corações cheios de fé e confiança em Deus. Mesmo que tudo esteja fora da ordem, fora do controle nosso, mas esse olhar tem que ser um olhar de confiança, acreditando que Deus, Ele tem poder, Ele é capaz de colocar as coisas em ordem nas nossas vidas, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Isso é confiança no Senhor. E de repente, querido, você ouvindo a leitura desse texto e lendo também esse texto, você pode de repente estar pensando algumas coisas que é preciso colocar em ordem na sua vida. Às vezes a inclinação ao prazer de um pecado, algum momento a desobediência, e Deus fala, olhai para mim e sede salvo. Olhai para mim, preste atenção. Olhai para mim e contemple a salvação de sua vida. E somente esse olhar deve ser dirigido, direcionado somente àquele que verdadeiramente nos salva, que é Deus. Um olhar movido de confiança, um olhar que resulta em salvação, resulta em transformação, resulta em grande benefício às nossas vidas. Então, Isaías trata de um contexto, volto a dizer, de um povo inclinado ao pecado, um povo vivendo em desobediência, um povo aonde havia deixado para trás a fé em Deus. Um povo que passou a sofrer, um povo que era escravizado, um povo que era humilhado, mas Deus mostra para aquele povo a esperança. Deus faz com que esse povo passe a ser um povo esperançoso, devido à fé em Deus, à confiança em Deus, à certeza de que Deus é um Deus que socorre, Deus é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Então, deixo esse texto para você essa noite, querido, essa minha tão breve palavra, para a sua reflexão a respeito dessas palavras aqui, registrada pelo profeta, quando o Senhor diz, olhe para mim, preste atenção, volta atrás quanto às suas buscas, às suas práticas, volte atrás para se livrar de tudo isso que te afeta, que te destrói, para você dirigir-se agora a Deus, prestando atenção agora
aos ensinamentos de Deus. Aí o Senhor fala: olhai para mim. Querido irmão, querida irmã, queridos irmãos, olhamos para Deus, o Deus que nos socorre, o Deus que nos ampara, o Deus que nos fortalece. Amém. Que Deus te abençoe, querido, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Que você, querido, a cada dia mais na sua caminhada, na sua luta, você venha a olhar para Deus, você venha a colocar a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus. Vamos orar nesse momento. Eu quero orar clamando a Deus para que Deus venha estar nos sustentando na nossa caminhada. Em meio às lutas que enfrentamos, em meio aos desafios que nós enfrentamos, mas que tenhamos um olhar em Deus. Deus amado, Deus bendito, obrigado a Deus pela oportunidade nessa noite, na transmissão desse culto. O desejo do nosso coração, Senhor Deus, era de estarmos juntos aqui no templo reunidos, prestando culto, celebrando ao Senhor. Mas, ó Pai, nós somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui transmitindo o culto, compartilhando a Tua palavra com os irmãos, a Tua igreja reunida, ó Deus, nas suas casas, nos seus lares. Ó Deus Pai, ó Deus querido, obrigado, ó Deus, pela graça, pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas no dia de hoje. Ó Pai, obrigado, ó Deus, por o Senhor ter nos sustentado dia após dia na nossa caminhada, nos ajudando a vencer, a não desistir em meio às lutas, em meio às dificuldades. Ó Pai querido, que nós possamos sempre olhar para o Senhor que nos sustenta, o Senhor que nos ampara, o Senhor que nos dá entendimento para não sermos escravizados pelo pecado, o Senhor que nos dá entendimento, ó Deus, para não sermos escravizados pelo pecado e perder o foco da nossa vida e deixar de confiar em Ti, mas tendo entendimento do quanto é necessário e nós precisamos nos aproximarmos mais e mais de Ti, ó Deus, pois é o Senhor que nos sustenta. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, eu intercedo, Senhor, por cada família nas suas casas. Ó Pai querido, supra as necessidades dos Teus servos, Deus. Ó Pai, eu clamo, ó Deus, pela bênção do Senhor sobre cada família. Eu clamo a Ti, ó Deus, por essa pandemia que nós passamos, para que o Senhor nos dê força para enfrentarmos e vencermos, ó Deus. Eu clamo, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, dar sabedoria, entendimentos. Aí, ó Deus, os cientistas aí estudando, ó Deus, em busca de vacinas. Pai, ilumina as mentes, ó Deus. Ó Pai, dê discernimento, ó Deus, aqueles que nos governam, aqueles que nos lideram, nossos políticos, ó Deus, ao lidar com essas situações. Ó Pai querido, nós confiamos em Ti, ó Deus. A nossa fé, a nossa força vem de Ti. E continue, ó Deus, cuidando de cada um dos nossos amados e queridos irmãos. Obrigado, Senhor, pelo sustento do Senhor sobre nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo dia de hoje e pelo dia do amanhã que pertence somente ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Eu quero compartilhar com os irmãos. Nós temos o decreto que nosso município de Araruama, eu creio que muitos irmãos já tiveram acesso ao decreto que saiu aqui do nosso município de Araruama. Eu vou ler aqui para os irmãos o decreto que diz, do artigo 8º, diz: a partir de 21 de junho de 2020, os templos religiosos poderão dar início às suas atividades e reuniões, mantendo-se dentro das normas estabelecidas de segurança pela OMS e MS, de forma a receber apenas 50% da sua capacidade, com obrigatoriedade de uso de máscara de proteção, deixando o distanciamento no raio de 1 metro entre os assentos, que deverão estar
demarcado com o fim de facilitar a acomodação dos fiéis e ainda sendo obrigatório a aferição de temperatura na entrada do recinto, através de termômetro infravermelho de testa, e de modo a impedir a entrada de pessoas em estado febril, devendo ainda orientá-la a procurar na rede pública de saúde a unidade de triagem com funcionamento de 24 horas. Então, esse decreto aqui, meus irmãos, já trabalha nessa flexibilização, permitindo o retorno, né, das igrejas, seus templos, às suas reuniões. Mas conversando com alguns dos irmãos da liderança da igreja, conversando com irmãs que da área da saúde, meus irmãos, e compartilhando, né, o nosso entendimento que pastorear é cuidar do rebanho, é cuidar das ovelhas. E nós entendemos que esse cuidar é preservar pelo bem-estar. Então, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos que nós vamos estar estudando o nosso retorno, as reuniões ao templo, vamos deixar para julho para nós estudarmos, tá ok? Nós não vamos retornar no dia 21 e nem no próximo último domingo de junho ainda. Nós entendemos que ainda é um momento ainda crítico em relação à pandemia, tá ok? Então nós vamos ainda continuaremos ainda transmitindo o nosso culto, os irmãos nas suas casas, né, cuidando, né, da sua vida. Nós confiamos em Deus, mas a nossa parte, meus irmãos, deve ser, devemos cumprir os nossos cuidados, o que nos é cabível a fazer. Então, tá ok? Então, dou essa palavra aos irmãos, que ainda nós vamos estender ainda, né, mais durante esse mês de junho, né, quanto ao retorno ao nosso templo. Nós estamos estudando, estamos acompanhando tudo que está se passando ainda, com o número de contágio ainda. Nós temos pessoas que estão sendo contaminadas, nós temos acompanhado, e a nossa preocupação é pelo bem-estar da saúde dos irmãos. E uma vez ainda, quando retornarmos, nós vamos dar orientações quanto aos irmãos que isso faz parte do estado de risco. Meus irmãos, a preocupação da PIB São Vicente é preservar a vida dos seus membros, né? Nós entendemos que a demonstração de amor é cuidar uns dos outros, e nesse momento a igreja, no pensamento de cuidar dos seus membros, ainda estende, né, durante esse mês de junho, né, e assim aguardando, nós vamos passar as orientações para os irmãos, e ficamos, meus amados irmãos, em oração. O desejo de abraçar os irmãos é grande, o desejo de congregarmos aqui no templo é grande, mas vamos aguardarmos um pouco, tá ok? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe, meu irmão, a sua família, e os irmãos, no decorrer das semanas, aí para a próxima semana, nós vamos passando as orientações para os irmãos, se retornaremos em julho ou não, ou segunda quinzena de julho. Nós vamos acompanhando, na verdade, nós vamos acompanhando toda essa situação, e os irmãos serão orientados, tá ok? Deus abençoe a sua vida e a sua família, meu irmão e minha irmã. Recebam o nosso abraço.